Eo, 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 já tá aqui, já gravou já gravou aqui, já estou mexicanalizado. Que abertura de Copa do Mundo. Na verdade, a abertura em si foi meio meiota, né. Não empolgou muito não. Talvez até por essa divisão, né, vai ser uma abertura no México, vai ser uma abertura nos Estados Unidos e uma no Canadá, então não sei se empolgou tanto, né. Essa Copa tá um pouquinho diferente, é verdade, mas quando rolou a bola aí, o clima pegou de jeito assim, o México foi pra cima com tudo da África do Sul, é Copa do Mundo, eo, eo. Eu meu amigo, eu liguei a transmissão, né, assim que começou ali, um pouquinho antes até das 2h30, né, que estava previsto o horário, liguei na Cazé TV, estava acho que umas 2h20, 2h15, e aí, de repentemente, estavam os jogadores e comissão técnica da África do Sul descendo do ônibus e andando ali, entrando, né, adentrando no Estádio Azteca, no ritual ali que, assim, era um ritual ali para eles, né, eles cantando músicas tradicionais deles, da cultura deles, da África do Sul. Meu amigo, porra, quem não se arrepiou vendo aquilo, velho? Lembrou demais 2010, né, vieram muitas lembranças ali, a turma, porra, eles não estavam naquela empolgação de porra, não sei o que, eles estavam ali mais num momento até meio introspectivo, parece, entre eles, estavam fazendo deles pra eles mesmos. Não estavam fazendo porque tinha câmera lá filmando nada não, foi um momento muito bonito, foi muito bacana. E aí esse ritual, essa prece deles aí, essa caminhada deles durou bastante, eles foram andando bem devagarzinho, parece que eles estavam só querendo curtir a cada segundo da Copa do Mundo. Cada segundo da Copa do Mundo. A gente já trouxe no vídeo anterior as campanhas da África do Sul aqui, 4 essa é a quarta campanha, né, foram 3 anteriores, nenhuma delas a África do Sul passou de fase. Então, eles têm obviamente vêm com o objetivo de passar de fase, esse ano a gente tem a possibilidade de passar como terceiro colocado, mas eles sabem que tem que aproveitar cada segundo da Copa do Mundo. Se eles sabem, você tem que saber também, pô. Eu sei, eu tô apreciando aqui, já comecei a curtir a cada segundo você tem que curtir. Então, eh, me pareceu muito isso, eles estavam ali num ritual até de concentração, tudo mais, e curtindo também o momento, né. Foi muito bonito, e aí começaram os shows, tudo mais, não nem empolgou tanto, né, até quando Shakira, apareceu ali, eu acho que eu já tô começando a gostar um pouquinho mais da música, né, Die Die, Die Die, né, né, eu já tô começando a gostar um pouquinho mais, porque o Shakira ela tem uma aura junto com ela, né, pô, Shakira e Copa do Mundo combina demais. E teve o Maná, teve o Maná que aprendeu com Alceu Valença, né, ele veio com "Iê-ô", aí pedia pra torcida acompanhar, "Iê-ô, iê-iê-ô, iê-ô", Alceu Valença na veia, é isso aí, pô, quem sabe sabe, porra. Então foi legalzinho esse momento, né, e aí depois a gente teve, o momento das bandeiras entrando em campo ali, que, pô, quando entra a bandeira do Brasil, né, tinha uma bandeira do Brasil na arquibancada, né, mais ou menos à esquerda ali no meio de campo, então, pô, o brasileiro tem todo canto, é muito foda isso. Eu pensei comigo aqui, né, brasileiro tem todo canto, mas mexicano também tem, né, quando a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, o que tinha de mexicano e o que tem de mexicano em todas as Copas, né, então, são 2 povos que são muito parecidos, eu vou entrar nessa cultura mexicana que a gente pôde vivenciar um pouco, né, nessa abertura de Copa. A partir inclusive do hino do México, né, pô, todo mundo ali numa sintonia só, foi muito bonito, velho. Um momento, assim, dos mais marcantes já da Copa do Mundo. Quem os olhos pelo menos não lacrimejaram, né, tá morto por dentro, pô. Momento muito bacana, a Copa do Mundo é isso, pô, a gente vai ver muitos hinos também, muitas seleções. Imagina quando tocar o hino do Irã, por exemplo, né. Independente se você, acha aquilo ou isso, o Irã está sofrendo injustiça nessa Copa do Mundo, né. E uma das exigências do Irã, uma das exigências foi que tocasse o hino, que tivesse a bandeira, então, eh, não só para o Irã, mas para outras seleções também se verem ali representadas, né, Cabo Verde participando pela primeira vez, Haiti, porra, o hino do Haiti, os caras, tocando para o mundo inteiro, isso aí para os caras é mágico, porra, momento mágico, não só para eles, pra gente também, né, pô. Quando toca o hino brasileiro a gente se emociona, então foi muito bacana, a gente sentiu tudo isso vendo o hino do México tocando no esplendoroso, no magnífico Estádio Azteca. Que estádio é esse, velho?
Que estádio é esse? Aura vai ser a palavra que eu mais vou falar aqui, tá. Já falei de Shakira e vou falar do Azteca, é uma aura absurda, pô. É uma estética de jogo também, né, que remete até um pouco esses jogos mais antigos lá do década de 70, 80, tudo mais. Pô, teve Copa em 70 e 86, né, tudo bem, fica na memória, né. Fizeram uma reforma aí no Azteca e ele tá modernizado, mas modernizado de uma forma que manteve suas características, né, diferente do Maracanã, por exemplo, né. O Maracanã, muita gente, principalmente do Rio de Janeiro, que tem mais contato lá, diz que o estádio é outro, né, depois da Copa 2014, depois da reforma. Então, o que fizeram no Estádio Azteca, pô, muito bonito, muito legal, né, a estética ali da transmissão no jogo, né, eu acho que a gente vai ver isso em todos os estádios aí no México, né, uma estética ali de: "Porra, isso aqui é um estádio de futebol, a galera aqui tá curtindo futebol", diferente dos Estados Unidos. Vamos ver pra Copa, né, vamos ver pra Copa, amanhã que a gente vai descobrir. Mas a gente já viu um pouco na Copa do Mundo de Clubes, zero vibe, zero estética de Copa do Mundo. Isso aí quebra um pouco o clima, né. Então, vamos a ver aí, vamos ver como é que vai ficar tudo isso, né. E aí a todo momento, anteriormente ali ao início do jogo, era FanFest aparecendo, né, na tela, FanFest na Cidade do México, porra, numa praça gigantesca, uma bandeira, um mastro, porra, um mastro, porra, grande, segurando uma bandeira gigante do México. Meu irmão, que loucura, velho. O México, ele é muito irado, pô. O México é a cultura dos caras, né, pô. Falando já da cultura deles, a gente via também o pessoal ali, as imagens no pré-jogo, fora do estádio, a torcida chegando, pô, é um povo também muito feliz, assim, parece muita gente, né. Eu acho que os latinos, no geral, têm essa semelhança, mas os mexicanos, passam a semelhança aí com a gente, que a gente já se identifica logo com os caras e é muito massa a alegria, pô. Lembrando muito 2014, pô, quando a gente tinha essa alegria de estar recebendo, sediando a Copa do Mundo, e eles estão sentindo mesmo, estão vivendo pra caramba. Mostrou novamente a imagem lá da FanFest, da praça comemorando o primeiro gol do México, né, acho que foi no intervalo que mostrou da transmissão. Explosão absurda da galera, pô, velho, isso aí é muito mágico, pô, isso aí é muito legal de ver. E é algo que contagia também lá dentro do jogo, né. A gente viu um ambiente no estádio e mais uma vez, vai ser um ambiente que eu acredito que vai se repetir em todos os jogos que vão se passar no México e todos os jogos do México, porque um spoilerzinho, eu acho que o México, se deixarem, ele vai longe, tá. Vai ser um ambiente nos jogos do México e alguns outros jogos da Copa do Mundo que é a torcida participando muito. Torcida desde o início. O jogo começou ali com segundos de partida, a torcida gritando: "Olé, olé". Porra, velho, que é isso, velho, que é isso aí. Deu 32 minutos de jogo, bastou apenas 32 minutos de Copa do Mundo pra galera esboçar ali, tentar uma ola. Pô, foi muito legal. E depois no segundo tempo rolou a ola, muito bonita, né, cantando muito a torcida do México, vibrando, participando do jogo, né. Participando do jogo, vaiando ali quando em alguns momentos que a África do Sul pegava na bola, a torcida, vaiando pesado. E isso aí não é tão simples não, porque vamos lá, pode ser que, a estética dos estádios dos Estados Unidos melhore, né, porque vão ter outras torcidas de outros povos, de outros lugares, que vão fazer as arquibancadas ficarem quentes ali, mas para ter essa participação tão grande da torcida nos jogos, não é fácil. É uma torcida que acompanha futebol, gosta de futebol e tá ali, olhando, reagindo a cada interação ali dentro de campo, a cada jogada. Então isso é muito legal, pô. Eu destaco muito o futebol inglês, né, na Inglaterra, a torcida dos caras, eles reagem ao jogo como ninguém. Eles ficam assistindo, parece que vidrados ali o jogo, qualquer mínimo movimento ali, qualquer mínima disputa entre os jogadores, eles já ficam: "Ó, ó, ó", eles ficam reagindo, aí aplaudem. Eu acho isso muito massa da torcida inglesa. Eles, tudo bem que eles não cantam muito, né, já isso aí já é outra coisa, mas essa reação, essa participação deles com o jogo é muito legal e a gente viu um pouco disso com a torcida mexicana, foi muito legal mesmo. E ainda antes de entrar no jogo, né, o placar, eu gostei do placar, velho. A gente já teve acesso anteriormente, né, ao placar, mas eu gostei, achei um placar bonito, ornou ali legal com tudo, com as cores, né, uma copa vibrante, então achei bonito, achei bacana. Agora ele é muito longo, né, mas tudo bem, mas assim, eu gostei. É, os 2 uniformes também achei muito bonitos. A camisa do México é linda e a camisa da África do Sul também. E aí os uniformes ali, o conjunto ficou muito legal. Se eu conseguir, eu vou botar na tela aqui. Eu acho que as camisas eu posso botar. Meus amigos, é uma chuva de direitos autorais em qualquer coisa que você botar, então eu tô com medo até de botar print de alguma jogada, de alguma coisa, então, pelo menos nesse início eu vou tentar moderar um pouco, mas se eu conseguir, estão aqui as camisas de México e África do Sul, muito bonitas as camisas, então
Tava tudo bonito. O estádio, a torcida, os times dentro de campo, estética total, Copa do Mundo na veia, tá. E aí a gente foi, para o jogo, o México que tinha 6 jogadores dentro de campo, né, ou pelo menos a formação que iniciou a partida, que jogam no México, em clubes do México. 4 clubes representados ali nesses 6 jogadores, tá. O Guadalajara era o que tinha 3 jogadores, né, foi o que tinha mais. E da África do Sul, do outro lado, eram 7 jogadores que jogam na África do Sul. 6 somente no Mamelodi Sundowns, que a gente viu também na Copa do Mundo de Clubes um paralelo entre seleção e Mamelodi. Até porque tem muitos jogadores do Mamelodi, são estilos de jogos parecidos, né, gostam de ter a bola, mas os problemas também são os mesmos. Vou falar da África do Sul um pouquinho mais pra frente. E tinha um jogador também, né, 6 do Mamelodi e um jogador do Orlando Pirates. Gostou da pronúncia Pirates? Que é outra equipe forte também que vem vindo forte aí na África do Sul, né. Mas aí, meu irmão, iniciou o jogo, o México em cima, a África do Sul, os jogadores sul-africanos estavam sentindo ali, pô, estreia você, às vezes fica um jogo mais truncado nesse início, né, ambos os lados nervosos, mas o México já foi com tudo, pressionou muito e os jogadores jogando muito compactados, isso me chamou muita atenção do México, tanto com a bola quanto sem. E aí pressionando lá na frente, já teve um perigo de gol, o goleiro da África do Sul foi bem, né, no chute ali do camisa 8 do México, Fidalgo, camisa 8 do México, a bola sobrou pra ele, bateu de esquerda, já foi um bom chute, mas logo depois já teve o gol, vacilo, pô, vacilo da África do Sul. Foi saído jogando e aí é que tá, é o estilo, né, foi também falado na transmissão, pô, é o estilo de jogo da África do Sul, eles gostam de jogar com a bola. Tá bom, tudo bem. A gente já viu muito isso aqui no Brasil, né, Fernando Diniz aí, os times de Fernando Diniz que o digam, e a gente sabe que isso pode dar muito errado. E deu errado, pô. Pra você jogar assim com a bola, você tem que ter a qualidade. E sinceramente, a África do Sul não demonstrou essa qualidade toda com a bola. Você pra jogar com a bola, você tem que saber o que fazer com ela, e não sabia, tá. Taticamente, eu achei muito espaçado os jogadores, da África do Sul não vinham receber a bola pra ir sair jogando ali um jogo apoiado, todo mundo sair tocando a bola e conseguir avançar no campo. E aí ficava tocando entre os zagueiros, goleiro, aí chegava o volante, lateral e mas bem marcados também pelo México e ficava sem opção. E aí ou perdia a bola e dava um ataque perigoso para o México ou rifava a bola lá pra frente. Então, o goleiro deu um pouco na fogueira a bola pro jogador ali da África do Sul e ele, hesitou um pouco, dominou errado e aí, meu amigo, não tem chance. E Eric Lira, o volante do México, muito bom jogador, vou falar dele também, vou trazer alguns destaques aqui do México, da África do Sul não encontrei destaques individuais não, da África do Sul não encontrei, tá. Vou trazer alguns destaques do México pra gente ir acompanhando, a gente vai meio que montar um campinho aí, né, uma formação do México ao longo das rodadas, não só do México, de todas as seleções, né. Que desarme de Eric Lira, ele vê que o passe que o goleiro vai tocar no jogador da África do Sul ali no meio do campo, né, na meia-lua quase, e ele dá uma carreira danada, rouba a bola, e aí Quiñones, ele aparece. O craque da Copa do Mundo até agora, né, o craque do México. Ele chuta à la Vitor Andrade, ele só chuta pro gol, o goleiro aceita e o México abre o placar ali, e ali já abre demais os caminhos, né, já abre demais os caminhos pra seleção mexicana. E aí depois disso, a partida esfriou um pouco mais, o México foi dando uma segurada ali. Poderia até forçar mais, mas é complicado, é estreia de Copa do Mundo, né, você tá na frente do placar, então primeiramente você quer defender essa sua vantagem no placar. A África do Sul tentando, não conseguia, né, responder e estava batendo demais, viu. Desde o início do jogo batendo legal a África do Sul, e o Wilton foi soltando os cartões, né, já desde aquele início. O Wilton Pereira Sampaio, que a gente vai falar dele, foi um capítulo à parte nessa abertura aí de Copa do Mundo, foi muito legal. E aí depois disso teve a expulsão, já no segundo tempo, né, em que Alvarado, mais um bom jogador aí do México, que a gente também vai falar sobre ele, deu uma bola sensacional para Gutiérrez, o meia do México, que aí ele foi muito inteligente. Ele se colocou na frente do marcador sul-africano e meio que ele deu uma cavada, né, ele deixou um pouco o corpo ali, deu uma cavada, mas aí não tem o que fazer, é pênalti e expulsão, né, foi fora da área, expulsão pro jogador da África do Sul, ali também mais uma vez, o jogo já tinha acabado no 1-0, acabou novamente, é claro que 1-0 não é placar, e o México até demorou muito tempo com esse 1-0 no placar, você não pode correr esse risco.
né, qualquer lance bestinha ali, a África do Sul não estava criando nada, mas qualquer lance bestinha poderia conseguir um gol. Teve até um outro chute fora da área, tal, o goleiro do México, defendendo 2 tempos, né, ele teve um lance que ele defendeu a bola meio que escapulou, ele pegou de novo, né, não passou tanta confiança, mas, não correu muito risco não, tá, o México não correu muito risco não. E depois a gente foi para o segundo gol, que foi mais uma jogadaça de Quiñones, né. Ele recebeu a bola no meio de Giménez, o centroavante do México, e aí limpou muito bem a jogada, abriu lá para Alvarado e mais uma bola de Alvarado. Ali foi, teleguiada a bola, cruzamento ali, ó, perfeito, Giménez só escorou para dentro do gol. Primeiro gol de Giménez em Copas do Mundo, né. Ele que já tinha disputado a Copa do Mundo aí pelo México, e ele até se emocionou no gol e tudo mais, foi um momento bonito. E funcionou demais, um ataque funcionando demais. Você tem o ponta esquerda, Quiñones, trabalhando no meio e puxando até pra direita. O jogador acabou com o jogo, velho, acabou com o jogo. Vai não sei se no jogo de mais tarde a gente vai ter um jogador que vai superar essa atuação de Quiñones não. Talvez durante alguns jogos, Quiñones vai se manter aí como a melhor atuação da Copa, né. Até o Brasil estrear, calma. E aí Alvarado, ponta direita, né, então a gente já fala de Quiñones de ponta esquerda, Alvarado ponta direita. Muito interessante essa seleção do México. Um time que tem 2 pontas bons, já começa a apresentar perigo aos adversários, né. Eu achei que Gutiérrez fez uma partida ok, tá, o meia. Ele errou uma bola no primeiro tempo ali, mas que foi uma bolaça de Quiñones, ele saiu no mano a mano ali dentro da área, ele podia puxar para o meio e chutar, ele acabou perdendo ali a bola. Acho que talvez esse lance foi o principal aí pra ele sair da partida, ele saiu até cedo no segundo tempo. Mas eu gostei dele, gostei do camisa 8 Fidalgo. Fidalgo e Eric Lira, pra mim funcionou demais essa dupla de volantes, tá. Eles, pô, trabalhando a bola ali, uma qualidade muito boa na saída de bola, na troca de passes, clareando a jogada muito bem e jogando ofensivamente, conseguindo passes pra frente. Eu não vou colocar aqui, eu gostei até de Gutiérrez, tá, mas eu não vou colocar ele como destaque dessa seleção do México ainda, ele precisa me convencer um pouco mais e contra uma seleção mais difícil, o Giménez também não vou colocar. Eu vou trazer até aqui, ó, pronto. É isso aqui, pra mim os destaques do México são esses 4 aí, tá. Os outros aqui, ó, estão tendo que se provar. O Ochoa não entrou, né, senão o Ochoa já estava como destaque aí. Se o Ochoa entrar em campo, eu acho que ele vai entrar, não é possível que ele não entre em nenhum desses 3 jogos. Ele já fica como destaque, mas Alvarado na direita, Quiñones na esquerda, né, 2 pontas aí muito agudos. Giménez, um centroavante que se a bola chegar, eu acho que ele pode resolver. E ajudou muito na troca de passes. O segundo gol que ele fez, ele que começa, né, no meio de campo, ele toca pra Quiñones, então, ajudou, mas não achei ainda como destaque. Ele e Gutiérrez precisam me convencer um pouco mais. Fidalgo saiu juntamente com o Gutiérrez, mais ou menos ali no início do segundo tempo, e teve uma jogada que Fidalgo também errou, tá, ele, não foi muito bem, eu acho que essa também jogada foi, primordial para ele sair, mas eu gostei muito dele. E Eric Lira, grande jogador, Eric Lira. Tá com o capitão aqui, mas, não sei se é o capitão não, tá. Eu foi só o aplicativo aí que veio como capitão, então, esses 4 jogadores aí, são os destaques do México nesse primeiro jogo, jogadores bons e no geral, o lateral direito também dá pra citar o lateral direito aí do México, um bom jogador. Equipe muito organizada do México, tá. Seleção muito organizada que tende a ir longe, tá. Vou até já falar agora, se deixarem o México vai longe. Não sei se a Coreia do Sul e a Tchequia vão conseguir bater de frente, acho que o México também talvez não seja essas coisas todas, o adversário, a África do Sul, facilitou muito, deu muito espaço, pô, a África do Sul bem abaixo mesmo, talvez até pelo estilo de jogo. Se você tem uma equipe inferior, com jogadores individualmente piores, talvez seja melhor você entregar a bola para o adversário, né. Hélio dos Anjos na Série B tem jogadores inferiores à maioria dos seus adversários na parte de cima da tabela, mas só ele que consegue fazer o time ter a bola. A África do Sul não consegue. E aí tem mais qualidade o México e já marcando lá em cima, conseguindo roubar a bola, já estava muito próximo ao gol, então, foi isso, a África do Sul complicado, a África do Sul conseguia até pontuar. Tô curioso para ver Coreia do Sul, tô curioso para ver Tchequia, se demonstrarem um nível já ok, eu acho que pode ter até uma disputa tripla ali, igualitária entre os 3 brigando a todo vapor pelas 3 posições, classificações no grupo, né, porque se a África do Sul tá bem abaixo e perde para todo mundo, por exemplo, a gente já larga com o terceiro colocado com no mínimo 3 pontos aí, então tem chance boa de 3 seleções passarem desse grupo, tá, vamos ficar de olho. Só que aí tem o fator casa para o México, ainda deixa o México acima, né, tô curiosíssimo, vai ser Coreia do Sul e Tchequia, vai ser um jogo muito interessante. Tchequia que eliminou a Dinamarca, tá. Então, sem mais delongas, vamos para o tema principal aqui do vídeo, Wilton Pereira Sampaio.
Ó, gostei da atuação, velho, gostei da atuação. 3 expulsões numa estreia de Copa do Mundo, abertura da Copa do Mundo. É responsabilidade demais. Muita gente criticando, falando que a terceira não foi, mas vamos analisar. A arbitragem dele eu achei muito segura desde o início, mais uma vez ele já foi dando soltando os cartões amarelos. Quem estava chegando forte ele estava soltando e ele conseguiu controlar o jogo. Por mais que a África do Sul tenha continuado a bater o jogo inteiro, chegando muito forte, acima do tom, tanto é que, teve aquela segunda expulsão que foi uma agressão, tá. Então, eu achei uma boa arbitragem de Wilton Pereira. Eu só achei que, assim, tiveram 2 lances que ele segurou um pouco a partida que, na minha visão, não era para segurar. Teve uma falta no campo de ataque do México, já no segundo tempo, o México já tinha feito algumas alterações e tal, então estava, marcando também pressão lá em cima, e o jogador do México ganhou a bola numa disputa ali normal, na minha visão, e ele deu falta. É uma falta clássica aqui que a gente está acostumado a ver na Série A, na Série B, no Campeonato Brasileiro, a rodo. O time que marca pressão, se encostar no defensor ali que tá com a bola, o juiz já marca falta. Isso não existe, pô. Isso não existe. É aquela falta que você fica puto, não foi falta, enfim. Eu não achei. O México roubando a bola ali ia ter um lance perigosíssimo, tá? E aí, ele dá uma falta dessa, ele prende mais o jogo, né? E outro lance foi que, eu acho que foi Giménez que caiu na área, ficou sentindo, foi algum jogador do México que caiu na área de ataque, né, na grande área lá da África do Sul, e aí ficou sentindo um pouco, a África do Sul já estava seguindo, saindo com a bola, jogando, o jogador do México ia se levantar logo mais, assim, e ele foi parou o jogo pra ver ali, pra chegar: "E aí parceiro, tá tudo bem?". Não sei se ele queria respirar, eu acho que não, o Wilton Pereira tem um bom preparo físico, né, mas uma ocasiãozinha, foram 2 pequenas que dá uma travadinha no jogo, né. Nada comparado ao que ele mesmo faz e que todos os outros árbitros brasileiros fazem, aqui no Campeonato Brasileiro. É um para danado, né, a gente tá acostumado com isso, é horrível, horrível. Mas enfim, mas foi uma boa arbitragem e vamos para os lances capitais da partida, foram 4, tá. Tiveram as 3 expulsões e teve mais um lance aí que foi um lance talvez o melhor lance da partida. A primeira expulsão foi correta, né, bola absurda aí de Alvarado, e aí Gutierrez ganhou a frente do marcador, e aí puxou para o lado dele, né, para ganhar a frente e qualquer contato ali que houvesse, era falta ou pênalti, né, expulsão. E acabou que foi fora da área, e o Wilton Pereira deu corretamente o cartão vermelho, tá. Eu ainda fiquei com a impressãozinha que ele cavou um pouco, ele realmente cavou, mas que ele segurou, atrasou a passada dele, né. Por um detalhe, dependendo do árbitro, isso aí não é marcado falta, mas realmente foi falta, tá. A segunda expulsão foi agressão, pô, agressão besta, sabe. Pô, jogadores da África do Sul estavam um pouco a mais, né, estavam pilhados, e é porque também é frustrante, né, às vezes você se prepara tanto, cria muita expectativa, e chega lá e o adversário bem superior, é frustrante realmente. Aí o VAR chamou, né, então o Wilton também foi no VAR e não brigou com a imagem, né, pelo menos ele tem esse mérito de não brigar com a imagem, alguns árbitros brigam, né. O mundo todo tá vendo, ele não podia fazer isso. E a terceira expulsão, que foi a grande polêmica, tem a questão dos 4 Ds, né. Vamos lá, vamos pra análise. A distância para o gol. Eu não vou conseguir botar a imagem aqui na tela, pelos direitos autorais, já falei, mas vamos lá, a distância para o gol, ele estava próximo do gol, rapaziada, muito próximo do gol, tá. Então, distância para o gol, beleza. O domínio da bola, ou a possibilidade de domínio, ele tinha amplo domínio da bola. Ele botou na frente e ia ganhar, é isso, tranquilo. E aí tem a direção e os defensores. Primeiramente, a direção, ele estava na lateral. Não, rapaziada, não, vamos lá, ele estava realmente um pouco na lateral, mas existe a diferença de estar apenas um pouco ou de estar na lateral ou indo para a lateral. Ele dá um toque para frente, e aí o jogador do México faz a falta para a jogada, ele ia sair, eh, se o jogador do México realmente não faz a falta, ele ia sair lateralmente um pouco ao gol, mas não muito. E aí pela velocidade que ele estava, né, pelas condições que ele estava, ele poderia dar um toquezinho para ajeitar para o meio e ele saía cara a cara com o goleiro, tá, do México. Então, questão de direção também para mim estava ok, botando. E os defensores, tinham defensores do México chegando ali no meio pelo meio da área, mas pela velocidade que o jogador da África do Sul estava vindo, eles não chegavam ao tempo, tá bom. Então, para mim, expulsão correta de Wilton Pereira aí, a terceira. E tem outra coisa que entra aí também nessa análise, a circunstância do jogo, né, o contexto do jogo. Já haviam 2 expulsões para um lado, né, os cartões parece que vão chamando um ao outro, o clima de certa forma estava quente, então,
se ele dá um cartão vermelho para o México, ele não prejudica o México na partida, né. Então, assim, a gente sabe que isso não é o lado você não pode analisar, dessa forma, né, não é o correto, mas isso influencia quem conhece futebol sabe que isso influencia na decisão do árbitro, na decisão dos próprios jogadores ali dentro de campo, enfim. Então, pra mim, decisão correta, não achei nada de absurdo não. Boa arbitragem de Wilton Pereira, tá. Jogo difícil, jogo pegado, pô, desde o início jogo pegado. E o quarto lance capital da partida, após o VAR chamar pra segunda expulsão da África do Sul, ele volta, se dirige para ali para o meio de campo ali, né, liga o microfone e fala para todo o estádio, fala para todo mundo, utilizando o seu inglês das ruas. Wilton Pereira Sampaio, à la Joel Santana. Que inglês é esse? E aí o gênio da transmissão, a direção de transmissão do cameraman, corta pro jogador da África do Sul que estava cara a cara com ele fazendo uma cara ali de que não estava entendendo absolutamente nada. Um dos grandes momentos, mais um dos grandes momentos dessa abertura de Copa do Mundo. Então é isso, a gente teve grandes momentos aí, pô, o hino do México, o inglês das ruas aí de Wilton Pereira Sampaio, 3 expulsões, tá, um anfitrião vencendo em casa, a imagem da praça lá da FanFest comemorando o gol, a explosão da torcida, então, muito bom, muito bom. Vou até encerrar o vídeo que já tá ficando longo demais, já já tem mais Copa, então vamos embora, valeu, valeu. Deixa o like, se inscreve no canal, e é isso, porra. Tô feliz demais, vamos lá.